Olá pessoal, tudo bem? Vamos continuar nossa gravação. Essa daqui hoje é rapidinho, tá? Não tem muita coisa aqui. A gente vai falar da resolução 583, que altera a resolução 155 de 2012, tá? É a 583 de 2024. Ela traz algumas novidades relacionadas a bens, à mudança de bens ou à verbação de bens, né? E bens patrimoniais no traslado. Então vamos passar ponto a ponto aqui da resolução 155, que já está com alteração já da 583, tá bom? Beleza? E a gente já vai chamando atenção. Bom, os assentos de nascimento, casamento e óbito, tá? Assento de nascimento, casamento e óbito, lavrados por autoridade consular brasileira ou estrangeira, podem ser trasladados no Brasil no livro E, no cartório do domicílio do interessado. Então aqui, ó, guarda o domicílio do interessado. Onde é que vai ser feito esse traslado, professor? Vai ser feito no domicílio do interessado. Ah, mas ele não está residindo aqui, ele está residindo fora, está em outro lugar, ele não está morando no Brasil ainda. Então, pode ser feito no DF, tá? Então, o cartório competente vai ser o primeiro registro civil, porque é no livro E, tá? No livro E, primeiro registro civil, de onde? Ou do domicílio ou do Distrito Federal, se ele não estiver morando aqui, tá? E esse assento de nascimento, casamento e óbito, eles foram lavrados onde? Eles, na verdade, foram lavrados no exterior, mas ele foi lavrado no exterior por autoridade consular brasileira, tá? Então, se for lavrado por autoridade consular brasileira, pode ser trasladado aqui? Sim, sem dúvida, com uma forma, com um tipo de procedimento, com regime jurídico específico. Ou também ele pode ser lavrado lá fora, tá? Pode ser lavrado por autoridade consular estrangeira, tá bom? E também poderá ser trasladado aqui para o Brasil, também vai poder ser autoridade, pode ser autoridade consular brasileira ou autoridade estrangeira. Pode ser trasladado para o Brasil? Pode. Agora, quais são os requisitos? É isso que a gente precisa ver e é isso que é disciplinado pela resolução 55 de 2012, tá bom? Então vamos lá. Se o documento foi lavrado por autoridade estrangeira não consular, tá? Não consular, uma autoridade estrangeira não consular, o traslado só pode ocorrer após a legalização consular ou apostilamento e a tradução juramentada. Legal? Então, ó, se o documento foi lavrado por autoridade estrangeira não consular, o traslado só pode ocorrer após legalização consular. Então tem que fazer a legalização dele consular ou fazer o apostilamento dele, tal como é feito o apostilamento aqui. Como é que nós fazemos o apostilamento aqui? Todos os documentos que nós queremos que ele tenha força, produção de efeitos fora do país, ele tem que ser consularizado aqui, tá? Consularizado aqui na embaixada específica, a embaixada americana, europeia, qual é o tipo de embaixada? É argentina? Para produzir efeitos lá, tem que consularizar aqui, tá? Tem que consularizar aqui. Ou apostilar aqui, tá bom? Se for apostilado aqui, e esse apostilamento por exemplo, a apostila de Haia, os países signatários da apostila de Haia vai aceitar a documentação que você apostilou aqui. Legal? Então perceba, mesmo efeito é o contrário. É o mesmo efeito ao contrário. Então, se o documento foi lavrado por autoridade estrangeira, não consular, tem que levar ao consulado, para ser feito o quê? A consularização. Ou então o apostilamento e também a tradução juramentada. Ok? Tranquilo? A tradução deve ser feita por tradutor público juramentado, registrado onde? Na Junta Comercial Brasileira. Guarda isso. Sempre, sempre esse documento, para fazer a tradução, essa tradução tem que ser de tradutor público juramentado, e esse tradutor público juramentado, ele é registrado onde aqui no Brasil? Na Junta Comercial Brasileira, ok? A legalização é o reconhecimento da assinatura da autoridade estrangeira feita por consulado brasileiro ou via apostila, tá bom?
ou você vai fazer no consulado brasileiro, ou você vai fazer por apostilamento, lá de uma autoridade, autoridade específica para apostilar documentos no estrangeiro, tá bom? Então você ou pega esse documento ou faz lá a legalização dele no consulado, consularização, chamado de consularização, ou o apostilamento. As duas hipóteses do que você tem que fazer antes de trazer esse documento para ser trasladado aqui no Brasil. Legal? Beleza? Essa legalização não precisa ser autenticada no Brasil. Tá? Se houver acordo internacional que dispense a legalização, como a Convenção de Haia, né, ele prevalecerá. Tá? Aí você faz o quê? O apostilamento. Tá? Ele vem apostilado. Se o oficial do registro civil indeferir o traslado, deve justificar o motivo, formalmente, permitindo o contraditório. Tá? E essa permissão do contraditório aqui é a possibilidade da suscitação de dúvida. Tá? Aqui, então, é a possibilidade de suscitação de dúvida lá da Lei de Registros Públicos, aqui, ó, 198. Ok? O traslado deve ser feito com base nos seguintes documentos originais, com base nos documentos originais apresentados pelo interessado. Então, o traslado vai ser utilizando os documentos que ele está apresentando. Agora, mesmo que haja erro, digamos que tem um erro lá no documento, o traslado deve ser feito. Então, o erro não vai impedir o traslado. E eventuais correções serão feitas por meio de retificação. Tá? Então, identificou que houve algum erro e tal, isso vai impedir o traslado? Não, o erro não impede o traslado. Por quê? Porque depois pode ser feita a retificação, tá? Pode ser feita a retificação posterior, ok? Tranquilo até aí? Beleza? Então, aqui, a retificação, então, é uma forma de corrigir fazer a correção do traslado, né, do registro feito. Agora, existem dois tipos de erros. Tá? Se o erro for evidente, o oficial pode corrigir diretamente, de ofício. Tá? Claro, tendo acesso ali à documentação para a retificação, ou por requerimento ou por ofício. De ofício ou por requerimento. Agora, se exigir uma apuração profunda, vai depender então de decisão judicial. Tá? Digamos que tem aí que ter uma apuração mais rebuscada. As certidões dos traslados devem seguir os modelos definidos no provimento 63. Então, uma vez feito o traslado, a certidão vai sair conforme determina o provimento 63 do CNJ. É permitida a inclusão gratuita do número do CPF nos registros trasladados. Então, é nascimento, vai colocar o CPF, tá bom? Pode colocar o CPF na trasladação, no registro que foi trasladado, tá bom? É possível averbar o regime de bens diretamente no cartório sem necessidade de decisão judicial, desde que comprovado por documentos adequados, ok? Então vai ter a comprovação de documentos feito pela parte que está solicitando a trasladação e aí pode se fazer a averbação do regime de bens. A gente vai ver aqui o passo a passo logo depois, tá bom? A comprovação do regime de bens de estrangeiro pode ser feita por parecer de advogados. Então, ó, dois advogados, parecer de dois advogados, ou uma declaração consular, ou o texto legal traduzido, o texto da lei lá traduzido, dizendo como é que é o regime de bens do estrangeiro lá, ou a declaração da Embaixada Brasileira. Então, qualquer uma dessas hipóteses pode comprovar o regime de bens a ser averbado, tá, no registro. Legal? Se o regime de bens não constar, e aí vem as hipóteses de correção, tá? Se o regime de bens não constar do registro estrangeiro, o cartório pode presumir o regime brasileiro parcial ou a separação obrigatória, os casos de separação obrigatória que nós temos, ou então presumir a comunhão parcial. Se se enquadrar em um dos casos de separação obrigatória, poderia então fazer a mesma presunção, utilizando, na verdade, o regime brasileiro, já que não tem previsão, como o parâmetro, então, para fazer a averbação. Caso não haja pacto antenupcial, um dos cônjuges deve declarar essa inexistência
sob sua responsabilidade. Então, gente, não tem impacto. Vamos usar ali da comunhão parcial ou da separação obrigatória. Tem que ter a declaração de um dos cônjuges que inexiste pacto antinupcial, tá? Se a lei estrangeira não definir um regime, pode se aplicar, então, por analogia à legislação brasileira. Legal? É bem simples, isso aqui é só mesmo para dar fazer uma revisão mesmo dessas alterações que a 583 trouxe, tá? E qual foi a alteração que ela trouxe? Ela trouxe, na verdade, a alteração do regime de bens. Tem até aqui umas perguntas e respostas, tá vendo? Estabelecer normas. Qual foi o objeto qual é o objeto da resolução 155? E essa alteração da 583, tá? Então, a 155, ela estabelece normas de traslado no Brasil de assentos de nascimento, casamento e óbito, lavado no exterior. E aí vem as perguntas, né? Que livro do cartório recebe o traslado dos registros lavados no estrangeiro? Livro E, primeiro ofício, primeiro RCPN. Quem compete realizar o traslado? O primeiro RCPN do domicílio da pessoa no Brasil. Não tem domicílio aqui. Reside no exterior, Distrito Federal. Tá? Assentos lavrados por autoridade consular brasileira. Exige legalização para traslado? Não. Já são aceitos diretamente, sem necessidade de legalização ou tradução. Assentos lavrados por autoridade estrangeira. Precisa de legalização? Sim. Deve ser legalizado por consulado ou apostilados e traduzidos por tradutor juramentado, ok? Qual é o fundamento legal para a dispensa de nova legislação no Brasil, de nova legalização no Brasil? Por que não precisa? Porque lá no artigo 2º, parágrafo 2º, está dizendo que dispensa-se a nova legalização de assinatura consular brasileira. Se já foi feita no consulado, não precisa fazer legalização aqui no Brasil. A Convenção de Haia pode dispensar a legalização consular? Sim. Se a pessoa for lá e existe lá, nós somos signatários. O país onde foi feito o nascimento, o casamento e o óbito, ele é também signatário da Convenção de Haia, então basta fazer a trasladação aqui no Brasil no livro E, tá? Se houver acordo que dispense, ele prevalece. A quem cabe apresentar os documentos originais para o traslado? O interessado. Pode o traslado ser negado pelo oficial? Sim, pode. Mas diante do indeferimento, há a possibilidade de suscitação de dúvida. Ok? Qual é o procedimento se o oficial indeferir o traslado? Suscitação de dúvida. Pode o traslado ser feito mesmo com erros de conteúdo? Sim, pode. E os erros podem ser retificados posteriormente? Sim, pode. Qual é o procedimento para erros evidentes? Corrige diretamente com base no 110. E se o erro exigir apuração mais profunda? Depende do procedimento judicial. As certidões expedidas para o traslado devem seguir que padrão? Do 63, né? 63 de 2017. Pode-se incluir o número do CPF no traslado? Sim, sem dúvida. Ok? Legal? Averbação do regime de bens. Essa daqui é a novidade. Essa é a novidade do 583. Tá? O traslado até ali podia vir tranquilo, e agora vem a alteração do 583. O regime de bens do casamento no exterior pode ser averbado no traslado? Sim, sem necessidade de decisão judicial. Legal? Regime de bens. Não tem necessidade de regime. Autorização judicial. Que documentos podem comprovar o regime de bens do estrangeiro? Parecer de 2 advogados do país, declaração consular, texto legal, a norma, né, estrangeira, traduzida, declaração da Embaixada Brasileira. E se o regime de bens não constar do assento, não consta o regime de bens do assento, pode-se averbar a comunhão parcial ou a separação obrigatória, pegando por analogia o sistema jurídico brasileiro. Quem deve declarar a inexistência de pacto antinupcial? Um dos cônjuges sob pena de responsabilidade. Se a lei estrangeira remeter à brasileira, qual regime se aplica? Se a lei estrangeira remeter à brasileira, aplicar o Código Civil brasileiro. Legal? Tranquilo? Qual foi a principal novidade trazida lá pelo 583? Regulamentar em detalhes a averbação do regime de bens no traslado de casamento estrangeiro, inclusive com regime omisso,
mesmo que não apresente a possibilidade de colocar, tá bom? Beleza? Então é isso, gente. Depois dá uma revisada, 15 minutinhos aqui, estamos terminando essa. Foi bem pequenininha, graças a Deus.